Meus amados e queridos irmãos, preste muita atenção em mim, amém? Não se distraia, foque somente no que eu vou dizer, amém? Eu separei esse versículo em 4 partes. A parte A, lá no versículo 5 e o povo. Meus amados irmãos, sabemos que esse povo é o povo de Israel. É uma nação. A nação de Israel se constituía em 12 tribos, sendo ele Ruben, Simeão, Judá, Zebulão, aleluia, glórias a Deus, Azer, aleluia, glórias a Deus, Neftali, Efraim, Manassés, Gade, aleluia, Benjamim, aleluia, Levi. Essas são as 12 tribos de Israel, glórias a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, essa palavra vai nos dizer que outrora esse povo estava lá no Egito sendo escravizado pelo faraó. Aquele povo estava sofrendo uma terrível escravidão nas mãos de faraó. Aleluia, glórias a Deus. E sabemos que o escravo, ele não tem os seus direitos respeitados. O escravo, ele é afligido. O escravo, ele apanha, ele sofre opressões psicológicas, ele sofre opressões físicas, porque ele é agredido de forma física e verbal. Aleluia. A vida que aquele povo passava no Egito era uma vida desumana. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que estava Moisés apacentando as ovelhas, e de repente o Senhor se manifesta numa sarça, e essa sarça estava pegando fogo, e Moisés, olhando aquela sarça pegando fogo, ele começa a notar algo milagroso, algo assim surpreendente, porque ele olha para a sarça pegando fogo, e via que essa sarça não se queimava. Então Moisés começa a se aproximar daquela sarça, e a voz de Deus começou a bradar dizendo: Moisés, Moisés. E Moisés responde dizendo: eis-me aqui. Moisés mostra para o Senhor disposição. Moisés mostra para o Senhor pronto a serviço dele. Mostra prontidão para aquilo que o Senhor iria ordenar para ele. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é quando Deus fala para Moisés: eu tenho observado para o clamor do meu povo lá no Egito. É isso que em todos os momentos que estamos passando, porque o olho do Senhor está atento a todas as situações que estamos passando, seja de alegria, seja de tristeza, seja de sofrimento, ou seja de regozijo. Deus, ele está a nos observar em todos os momentos, porque ninguém se esconde dos olhos do Senhor. Então Deus chama Moisés para ser um instrumento que iria libertar aquele povo da escravidão. Então, agora resumindo, Moisés desce para o Egito juntamente com seu irmão Arão, e lá, meus amados irmãos, Deus envia 10 pragas no Egito, e a cada praga, Eduardo, Deus humilhava um Deus, um falso Deus lá no Egito. As 10 pragas, Deus humilhava a cada falso Deus que os egípcios idolatravam, para provar para Faraó e para todos os egípcios que existe apenas um Deus, que existe apenas um Deus que é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, o Deus dos deuses, e o resto era tudo falso, o resto era tudo feito por mãos de homens. Então Deus começa a manifestar os sinais e prodígios e maravilhas, enviando as 10 pragas no Egito, porque Faraó endurecia o seu coração e não permitia que o povo fosse libertado. Mas depois da última praga, que era a morte dos primogênitos, então o Faraó permite que aquele povo fosse embora. E no meio do caminho, meus amados irmãos, enquanto a nação de Israel estava caminhando, eles olham para trás e vê o exército de Faraó atrás deles, porque Faraó tinha se arrependido do que ele tinha feito. Então Faraó manda que o seu exército vá atrás da nação de Israel.
Então o povo lá está andando, e quando eles olham para trás, o exército de Faraó, e quando eles olham para frente, um grande mar. E eles começaram a se desesperar e falaram: Moisés, clama a Deus para que Deus venha nos livrar. Então, meus amados irmãos, Moisés clama a Deus, e Deus, ele abre o mar, e aquele povo começa a passar na divisa do mar, e quando a última pessoa não passava, o mar permanecia aberto. Mas quando a última pessoa do povo de Israel passou, e o exército de Faraó estava lá na divisa daquele mar, o mar se fecha, matando a todo o exército de Faraó. E o povo de Israel saiu vitorioso. Agora o povo de Israel começa a peregrinar nas terras do deserto. E eu quero dizer para a amada igreja que o deserto não é um lugar da morte da pessoa. O deserto não é um lugar onde a pessoa irá perecer. Mas o deserto, meus amados irmãos, tem um significado. O deserto significa aprendizagem, experiência, provisão. Porque sabemos que no deserto não tem água, no deserto não tem comida, no deserto não tem abrigo, não tem sombra, no deserto não tem nada. E é no deserto que Deus faz do nada virar tudo. Porque no deserto, onde não havia nenhum recurso para o ser humano sobreviver, era onde Deus mostrava o seu poder, mostrava a sua glória, mostrava a sua providência, mostrava para aquele povo que ele fazia do nada se tornar tudo. Porque enquanto aquele povo estava no deserto, a Bíblia vai nos dizer que Deus enviava maná, Deus fazia brotar água da rocha, as suas roupas não se envelheciam, as suas roupas cresciam, porque havia crianças lá, então a roupa começava a crescer no corpo. Meus amados irmãos, as pernas e os pés não inchavam, porque a presença de Deus estava com eles. Deus não havia abandonado aquele povo no deserto, porque no deserto Deus guiava aquele povo na coluna de fumaça. Para quê? Para proteger aquele povo do calor de dia, e de noite Deus guiava aquele povo através de uma coluna de fogo. Para quê? Para aquecer aquelas pessoas, porque de noite no deserto o frio é intenso. Por isso Deus se manifestava em uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Santo é o nome do Senhor, aleluia. É impressionante o quanto Deus estava presente com aquele povo no deserto. Porque Deus em todos os momentos estava cuidando daquele povo. Deus em todos os momentos estava lá suprindo as suas necessidades. Deus em nenhum momento deixou aquele povo perecer. Mas o que me chama a atenção na parte B do versículo 5 do capítulo 21, falou contra Deus. Aquele povo falou contra Deus e contra Moisés. Eita, aleluia. Você sabe o que é falar contra? É se opor, é estar em discordância. Falar contra é sair do propósito. Aleluia. Lá no versículo B, aleluia, no versículo C, corrigido, do versículo 5, a Bíblia vai dizer assim: porque o povo começa a questionar, irmãos, por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Aleluia. Eita Deus. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Irmãos, em Deuteronômio capítulo 8 vai dizer que Deus permitia aquele povo passar por um momento de fome. Deus permitia aquele povo passar por um momento de sede. Para quê? Para poder discernir a intenção do coração daquele povo. Deus permitia a provação vir para Deus começar a esquadrinhar aquele coração daquele povo, para saber se aquele povo adorava a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele fazia. Aleluia. Deus queria ver até em qual nível que aquele povo permaneceu
Até que nível aquele povo permaneceria com a sua sinceridade para com Deus. E eu fico agora observando no versículo C, na parte C desse versículo, quando fala, por que nos fizeste subir do Egito? Eu vejo o povo questionando ao invés de adorar. Eu vejo o povo questionando ao invés de confiar. Eu vejo o povo murmurando ao invés de, aleluia, agradecer a Deus. Aleluia, meu Deus. Irmãos, Deus estava operando muitos sinais e maravilhas naquele povo. Mas sabe o que é triste? É porque muitas pessoas, até mesmo em nosso meio, só adora, só louva, só agradece, só enaltece a Deus quando Deus abre a porta, quando Deus prospera, quando Deus age, quando Deus está lá abençoando aquela pessoa. Mas quando Deus leva essa pessoa para o deserto, para essa pessoa ser provada, para ver se essa pessoa irá adorar a Deus ou vai ficar murmurando, se vai exaltar o nome do Senhor ou vai ficar falando contra Ele. Deus então, aleluia, permite que aquele povo vá para o deserto, aquele povo começa a murmurar, porque ficaram por apenas momentos sem comer e sem beber. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que adora a Deus porque Ele faz milagre, porque Ele abençoa, porque Ele abre porta, mas não adora a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é conselheiro, porque Ele é príncipe da paz, porque Ele é varão de guerra, porque Ele é onipotente, onisciente e onisciente. Ele é tudo. Ele é tudo. E tem pessoas que não adoram a esse Deus que é tudo que a gente precisa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Quando a gente vai ler, quando a gente vai ler o Pentateuco escrito por Moisés, e a gente começa a contemplar um povo ingrato, um povo que murmurava. Irmãos, vai chegar num ponto que quando Moisés vai subir para o Monte Sinai, e lá Deus vai conversar face a face com ele, e vai entregar os 10 mandamentos. E quando Moisés vai descer, as pessoas levantam bezerro de ouro. Porque tem pessoas, meus amados irmãos, que se a outra pessoa não estiver ali para ajudar ela, se a outra pessoa não estiver ali na mesma igreja que ela vai embora, ela abandona Deus, porque a fé dela está firmada no homem, não em Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Tem pessoas, meus amados irmãos, que estão aqui dentro da igreja porque o pai ou a mãe obriga ela a vir. Porque se o pai ou a mãe não obrigar essa pessoa a vir para a igreja, ela não vem. Irmãos, tem estudiosos que diz que aquele povo, para chegar na terra prometida, levaria apenas 7 dias para chegar na terra prometida. Mas por causa da murmuração, por causa da desobediência daquele povo, eles ficaram 40 anos no deserto, sendo que a caminhada era de apenas 7 dias para chegar na terra prometida. E eu fui procurar pesquisar mais a fundo sobre esse número 40, porque aparece diversas vezes na Bíblia. Repita comigo: 40 significa provação. Fala provação, preparação e transformação espiritual. Novamente, número 40 significa provação, preparação e transformação espiritual. Aquele povo ficou 40 anos no deserto, porque Deus estava provando, preparando e transformando o espírito delas antes de chegar na terra prometida. O número 40 aparece algumas vezes na Bíblia, comprovando isso que eu estou dizendo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Provação, preparação e transformação espiritual.
O dilúvio choveu 40 dias e 40 noites. Provação, preparação e transformação espiritual. Deus estava transformando o cenário. Deus tirou tudo que é impuro para começar novamente a humanidade. Porque o pecado já tinha se estendido e já estava cheirando mal as narinas de Deus. Moisés ficou 40 dias e 40 noites em jejum lá no Monte Sinai. Elias caminhou 40 dias para chegar lá no Monte Horebe. Provação, preparação e transformação espiritual. Então esse número 40, meus amados irmãos, é muito interessante, porque todas as vezes que o número 40 aparece na palavra, quer dizer provação e preparação e transformação espiritual. Deus estava permitindo aquele povo passar 40 anos no deserto para doutrinar aquele povo, para aquele povo voltar a adorar ao verdadeiro Deus, para o povo voltar a confiar na palavra de Deus, porque enquanto aquele povo estava no deserto, lá no Egito, eles aprenderam a doutrina dos egípcios, o ensino dos egípcios, a cultura dos egípcios. Eu acredito que enquanto aquele povo estava no deserto, eles aprenderam a idolatrar falsos deuses. Eles se corromperam estando perto de falsas companhias. Lá no Egito, aleluia, glórias a Deus, eles se contaminavam por causa do pecado daquele povo. Então Deus traz aquele povo para o deserto para preparar eles primeiro, para depois eles tiverem acesso à terra prometida. Aleluia. É muito interessante, meus amados irmãos, essa palavra, porque se encaixa perfeitamente com os nossos dias atuais. Outrora estávamos escravizados, outrora estávamos lá no mundão, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, aprendendo costumes pecaminosos, aprendendo costumes que é contra a vontade do Senhor. Estávamos escravizados. Então Jesus vem, nos liberta da escravidão e está nos preparando para podermos ter acesso lá no céu para aquele que persevera até o fim. Aleluia, Jesus. Mas olha o que me chama a atenção. Diversas vezes, meus amados irmãos, na palavra do Senhor diz que aquele povo queria voltar para o Egito. Irmãos, estavam desprezando o que Deus fazia para eles. Como eu disse, lá no Egito, eles viviam uma vida desumana, eles eram maltratados, eles eram humilhados lá no Egito, e por causa deles estar lá no deserto e por Deus provar eles por um momento, deixando eles ter fome e sede, eles tiveram o desejo de voltar para o Egito, viver das migalhas de Faraó, viver dos seus prazeres momentâneos. Irmãos, eu quero destacar quantas e quantas pessoas que estão na igreja e têm saudade do mundo. Quantas e quantas pessoas que estão aqui no nosso meio e têm saudade das festas, das baladas, das coisas lá do mundo, porque não sabem agradecer o que Deus faz na vida delas, porque não sabem glorificar a Deus e adorar a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Mas o que me chama a atenção nessa palavra, o povo de Israel simbolizava pessoas que serviam a Deus pelo que Ele fazia. Moisés simbolizava a classe de pessoa que servia a Deus pelo que Ele é. Olha para você ver o que diz lá, glórias a Deus, aleluia. Eu até deixei copiado aqui para mim não esquecer. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Olha o que Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Sabe por que ele disse isso? Porque Moisés não se movia porque Deus fazia brotar água da rocha. Moisés não se movia por causa do maná que descia do céu. Moisés não se movia, aleluia, glória a Deus, por causa da coluna de fogo, por causa da coluna de fumaça. Moisés não se movia pelo que Deus fazia, mas o que fazia Moisés se mover era a presença, a presença, a presença, a presença. É
Moisés se mover. Porque na verdade a água era passageira, o maná era passageiro, logo vinha outros, mas a presença de Deus era algo eterno, era algo que preenchia Moisés de dentro para fora. Moisés sabia valorizar a presença de Deus. E muitos de nós, muitas das vezes, não valorizamos a presença de Deus. Eu quero dizer que a presença de Deus é o ar que a nossa alma respira. Sem a presença de Deus, estamos sujeitos ao pecado. Sem a presença de Deus, estamos sujeitos a cair no abismo. Sem a presença de Deus, estamos sujeitos a morrer espiritualmente. Porque a presença de Deus é vida e vida com abundância. É a presença de Deus que nos possibilita a ter essa vida. Mas quem não tem a presença de Deus é uma pessoa ingrata. Quem não tem a presença de Deus murmura. Quem não tem a presença de Deus quer voltar lá para o mundo. Quem não tem a presença de Deus dorme com a namorada, beija o namorado. Quem não tem a presença de Deus adultera. Quem não tem a presença de Deus está lá no mundo das drogas, da bebida, do cigarro. Quem não tem a presença de Deus transforma o seu corpo em sensualidade, em cobiça, produzindo assédio, produzindo lascívia. Porque quem não tem a presença de Deus não tem temor e nem obediência a Ele. Porque uma das coisas que a presença de Deus nos faz é ter temor, é ter obediência, é reconhecer quem Deus representa para nós. É isso. E eu fico pensando, gente, aquele povo queria voltar para o Egito e viver de migalha, enquanto Deus tinha uma terra prometida que manava leite e mel. Tem pessoas que acham mais fácil viver de migalhas do que pagar o preço para viver o que Deus tem para nossas vidas. Porque Deus, ele tem promessa, mas a promessa só tem acesso à promessa quem paga preço, quem é fiel, quem não está na casa de Deus por interesse nem por segundas intenções, mas está na casa do Senhor, até mesmo na igreja, em casa, em qualquer lugar, está buscando a Deus, porque quer a presença, quer ter relacionamento, quer ter intimidade com Ele. Porque em toda a fase, em todo o processo que aquele povo estava lá no deserto, era Deus querendo relacionamento, era Deus querendo intimidade. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus castigava aquele povo como um pai castiga o seu filho. Oh, ele clama, labasturianda, ita, labastéria, aleluia! Oh, glória a Deus! Por que ninguém reconhece isso, irmãos? Hoje você vê que nos cultos de prosperidade, cultos de porta aberta, cultos da água ungida, cultos do profeta que revela até placa de carro, que profeta, que, aleluia, adivinha até documento, esses cultos lotas de pessoa. Mas quando é culto de ensino, quando é culto de exortação, a igreja esvazia. Por quê? Porque o povo está mais preocupado nos benefícios do que ter relacionamento com Deus, do que ter intimidade, do que pagar preço nas madrugadas, nas orações, no jejum, pagar preço quando as pessoas começam a virar as costas para nós, mas mesmo assim, está lá firme, está lá firme, está lá firme. Quantos de nós, meus amados irmãos, enfrentamos desertos? Quantos de nós passamos, meus amados irmãos, pelo amargo deserto? Mas eu quero dizer para ti que Deus esteve a todos os momentos com aquele povo. Em hora nenhuma Deus deixou aquele povo sozinho. E se estamos no deserto, é Deus nos mostrando que nós ainda somos dependentes dele. Porque tem muitas pessoas que, enquanto estão em boas condições econômicas, sociais, quando tem dinheiro, Eduardo, quando tem luxo, quando tem as portas abertas, elas se esquecem de Deus. E Deuteronômio 8 ainda fala, né? Quando estiveres bem, quando estiverem com seus celeiros cheios, conjecturando eu, não se esqueça do seu Senhor. Ainda Deuteronômio 8 fala isso. Porque é muito fácil, meus amados irmãos, enquanto estamos bem,
com saúde, com a nossa vida estruturada, com dinheiro, com acesso, é fácil esquecer de Deus. É muito fácil a gente esquecer de onde Deus nos tirou. Porque constantemente aquele povo lá no deserto se esqueceu de onde Deus tinha tirado eles. Imagina você agora, de onde Deus te tirou? Há quanto tempo você está firme na presença de Deus? Será que isso é mérito seu? Será que isso é pela glória das suas mãos? Ou porque Deus estava presente em cada etapa da sua vida, enquanto muitos viravam as costas? Eu fico imaginando a perseverança de Moisés, de Caleb e Josué, enquanto via aquela multidão murmurando, e eles tendo na consciência deles o quanto Deus tinha feito muito por eles. Mas era um tipo de classe, de pessoas, que só estavam na presença dele, que só estavam lá pelo que Deus fazia. Isso é sério. Porque quando Moisés queria a presença, falou: pode deixar maná de lado, pode deixar água de lado, pode deixar tudo de lado, eu só não quero perder a presença. O salmista da vida fala: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque se os irmãos souberem a importância da presença do Espírito Santo, a importância da presença de Deus, nós não pararíamos de buscar essa presença. Porque enquanto aquelas pessoas queriam viver de migalhas lá no Egito, muitas pessoas abandonam a presença de Deus para viver coisas momentâneas lá no mundo. Lá no mundo, você pode perceber que lá tudo é por um momento de tempo. O efeito da bebida passa, o efeito da droga passa, o efeito do cigarro passa, os seus prazeres, as suas felicidades, a paz momentânea que ela sente é passageira. Sabe por quê? Porque são tudo migalhas. É tudo passageiro. Porque já o objetivo é escravizar as pessoas nos falsos prazeres, nos falsos desejos, enganando elas constantemente, para que elas não vão para a presença do Senhor. O diabo faz elas achar que aquele lugar que elas estão vivendo é Deus. É tudo lugar. Versículo D, parte B, no versículo 5. Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fástio desse pão tão vil. Aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fástio de repulsar desse pão tão desprezível, tão sem valor. Porque lá no Egito nós comíamos cebolas, pepinos, carne, peixes, mas aqui nós já estamos fartos desse pão desprezível, desprezando o que Deus fez para aquele povo. Aleluia. Às vezes a gente condena, critica esse povo, mas e se nós estivéssemos no mesmo lugar que eles, como é que nós iríamos lidar quando Deus começasse a provar? Hoje em dia, irmãos, Deus nos prova constantemente. Deus abençoa, Deus abre porta, mas quando Deus começa a fechar as portas, porque a gente esquece de orar, porque a gente esquece de ler a palavra, Deus começa a fechar as portas para a gente voltar a buscar Ele. Quando a gente está lá, tendo dinheiro, tendo todo mundo à nossa volta, mas quando Deus começa a pôr o deserto e começa a revelar a verdadeira face das pessoas, quando a gente fica sabendo: olha, fulano está falando mal de você, fulano, sai da sua vida, ele não quer nem saber de você mais. Quando Deus começa a permitir que a gente passe por esse deserto, Ele nos mostra que o que vai restar
é a presença dele. Porque tudo um dia vai passar, tudo vai acabar. Porque tem pessoas que vão nos abandonar. Vão sim, ixi, muitas. Vai ter momentos que as portas vão se fechar. Vão ter momentos que o dinheiro vai acabar, isso é realidade. E é nesse momento que vão ser evidenciados os verdadeiros adoradores. Eita, glória. Porque verdadeiro adorador, irmão Eduardo, não é aquele que adora aqui dentro da igreja. Verdadeiro adorador não é quem está em cima do altar, não somente isso. Verdadeiro adorador não é quem vem para a igreja. Verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus no momento de alegria e no momento de tristeza. Verdadeiro adorador é aquele que adora no momento de abundância e no momento de escassez. O verdadeiro adorador é aquele que adora no deserto e também na terra prometida. É aquele que adora no deserto e também na vitória. É aquele verdadeiro adorador, não adora independentemente da situação que ele está passando. Ele não adora movido pelo ambiente que ele se encontra, pela situação que ele se encontra. O verdadeiro adorador quer saber se a presença de Deus estará com ele em todos os momentos, porque o verdadeiro adorador quer a presença, quer relacionamento, quer intimidade, quer Cristo, porque o foco dele, a raiz dele está firmada em Jesus, em Cristo, porque ele sabe, ele tem a cabeça dele que Deus é tudo para ele, que Deus significa tudo para ele, e sem Deus ele não tem vida, sem Deus ele não tem paz, sem Deus ele não tem força, sem Deus ele não tem refrigério, sem Deus ele não tem proteção, sem Deus ele não tem salvação, sem Deus ele não é nada. Porque é assim, né? Quando a pessoa está lá passando por uma fase boa, benéfica para a vida dela, eita glória, louva, exalta, glorifica. Mas aí quando a pessoa está passando na pior, irmão fulano, me louvou o Senhor, vai contar algum testemunho? Ah não, hoje não. Ah não, depois. Fulano, vem pregar. Ah não, estou na luta, estou na prova, vou pregar não vou louvar não, nem Deus me dá oportunidade. Porque a motivação dessa pessoa está ligada, está alicerçada quando Deus faz algo para ela. Porque se Deus não fizer, Ele não está comigo. Se Deus não me abençoar, Deus não serve para mim. Se Deus não abre porta, Deus não tem nenhum significado para mim. Ó, vai embora. Isso é realidade, irmão.